Olá, tudo bem? Hoje o De Bem com Você abre espaço para um tema delicado, necessário e profundamente humano. Vamos falar sobre o alcoolismo, uma doença que afeta o corpo, a mente e as relações, a vida como um todo, né? Informação também é cuidado e por isso convidamos o psiquiatra Dr. Davi Lima para nos ajudar a entender melhor esse assunto e principalmente apontar os caminhos de apoio e tratamento. Tudo bem, Dr. Davi? Tudo bem, Gisele. Obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos, é um prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, viu? E além da participação do Dr. Davi, eu agradeço também a participação da Ana Furtado na tradução em Libras de mais esse De Bem com Você. A Ana fica aqui, ó, do meu ladinho, contribuindo com a informação e acessibilidade para a comunidade surda. Muito obrigada, Ana. Doutor Davi, para a gente começar, explica esse conceito, alcoolismo. O que é de fato alcoolismo? Então, o alcoolismo, hoje o nome correto é dependência química, dependência para o álcool, né? O que acontece? A dependência, ela é caracterizada por vários sintomas. Para você falar que um paciente está dependente de uma substância, vários critérios são usados. Isso serve para o álcool e para outras drogas também. Cannabis, a maconha, a cocaína, enfim. Mas a questão aqui a gente vai discutir álcool. Então, o paciente precisa de ter alguns aspectos, algumas características. Normalmente, para você falar que um paciente tem uma dependência química, que ele é um alcoólatra, né, tem um alcoolismo, o paciente tem que ter a questão da abstinência. O que é abstinência? Então, o paciente usa a substância por um período de tempo. Quando ele para, ele começa a sentir uma série de sintomas. O que ele sente? Ele pode ter tremor, ele pode ter sudorese, ele pode ter um mal-estar, ele pode ter uma série de sintomas físicos e mentais porque ele parou com a substância. A outra característica é relacionada à tolerância. O que é tolerância? O paciente precisa de doses mais altas para ter o mesmo efeito. E junto com tudo isso, a droga normalmente começa a dominar a vida da pessoa. Então, quando normalmente tem essas características, você fala que o paciente é um dependente químico e quando é no álcool, aí você fala na dependência do álcool. Entendi, doutor. E essa dependência, existe algum perfil, né, que pode desencadear essa dependência ao álcool ou alguns fatores externos também podem contribuir para o surgimento dessa dependência? Podem sim, essa é uma pergunta importante. O meio ambiente está muito ligado à questão da dependência. Então, assim, se o paciente tem um problema com álcool ou com qualquer outra droga, o ideal é que se ele tem um convívio de pessoas que também bebem ou usam alguma droga, o ideal é que ele mude esse perfil. Né? É aquele velho ditado, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, se você está num meio onde todo mundo bebe e você fala, eu quero parar de beber, é muito mais difícil. Então, é muito melhor ele começar a mudar esse ciclo de amizades para outras pessoas. Por que eu falei ele? Porque, proporcionalmente, a dependência química de álcool existe um perfil de 3:1. Então, são 3 homens para uma mulher. Então, é uma doença, é um transtorno que acontece mais em homens do que em mulheres. Existe também uma questão genética, então se o pai, a mãe, o avô, a avó tem um problema com álcool, a chance da pessoa ter é maior. Não é 100%, mas é maior. Então, todos esses aspectos estão ligados a um perfil de pessoas que podem desenvolver uma dependência. Entendi, doutor. Por que ela recebe esse diagnóstico de doença crônica? Porque normalmente o que acontece, a pessoa que tem um problema com álcool, ela tem esse problema para o resto da vida. Não significa que ela vai beber o resto da vida, mas se ela não se concentrar no tratamento e não tiver muito cuidado, ela consegue parar de beber durante um período, mas com muita frequência tem a recaída. Então, o mais difícil, muitas vezes, na dependência química do álcool, é você realmente fazer o tratamento, fazer com que essa pessoa pare de beber e ela não tenha a recaída. Se eventualmente ela tiver, tem tratamento, mas é um tratamento que precisa de ter constância e precisa de ter, normalmente, um profissional e uma equipe capacitada para acompanhar esse paciente. Imagino que carregar esse tratamento para a vida inteira, né? Para a vida inteira, justamente. Perfeito. É algo que o paciente sempre tem que estar em alerta. Por mais que, a partir do momento que ele é diagnosticado com uma dependência química, dependência do álcool, ele estou há 5 anos sem beber. Excelente. Mas se ele não tomar cuidado, pode acontecer dele voltar a beber e eventualmente ter uma recaída e a coisa desandar. Então, por isso que é muito importante ter esse segmento. Ah, perfeito, doutor. E é importante a gente falar no finalzinho desse primeiro bloco também os efeitos que esse tipo de dependência causa para a saúde, tanto física quanto a saúde emocional, né? Saúde mental, na verdade.
Causa muitos problemas porque o paciente que é um dependente químico, ele, né, bebe com uma frequência grande, isso gera uma série de problemas físicos e mentais para o paciente. O paciente começa a ter problema no fígado, pode ter problema no coração, pode ter problema em vários órgãos do corpo e também problemas mentais. E mais do que isso, com muita frequência, o paciente que é um dependente químico, às vezes ele pode ter outros transtornos mentais também, né? Ele pode ter uma depressão, ele pode ter um transtorno de ansiedade, ele pode ter uma insônia e muitas vezes esses outros transtornos mentais acabam também levando e fazendo com que ele tenha maior dificuldade em sair desse processo. É uma situação de saúde pública mesmo, né, doutor? E que deve ser levada aí com bastante responsabilidade e cuidado. Muito cuidado, é um problema de saúde pública. O álcool, na realidade, é a droga que causa mais problemas no mundo, em números absolutos, né? Se você pegar a população mundial, a gente tem em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 2 a 3 bilhões de pessoas bebem no mundo. Não que sejam dependentes, mas bebem. E essas pessoas, se não tomarem cuidado e se tiverem uma propensão, podem se tornar dependentes químicos, dependentes do álcool. E aí a situação é muito mais grave. É um assunto muito sério e que bom, né, que a gente tem o Dr. Davi aqui para ajudar a gente a entender melhor sobre esse tema. Bom, gente, deu para perceber que estamos falando de uma doença que vai muito além da bebida. No próximo bloco, nós vamos mostrar como funciona na prática o tratamento em uma casa de reabilitação e quais são os caminhos para quem decide buscar ajuda. Então, fica com a gente que nós voltamos já já. De volta com o De Bem com Você, um programa que você já sabe, não é mesmo? É sempre carregado de informação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E no programa de hoje recebemos o psiquiatra Dr. Davi Lima para falar sobre o alcoolismo e como essa condição impacta a saúde física e emocional. E buscar ajuda é um passo de coragem. A nossa equipe foi até uma casa de reabilitação para entender como funciona o tratamento e quais são as atividades que ajudam na recuperação de pessoas que enfrentam algum tipo de vício. Doutor Davi, vamos conferir? Vamos. Olá, Gi. Olha, o alcoolismo vai muito além do consumo. Ele é um problema de saúde sério, que destrói rotinas e principalmente famílias. Mas nessa história toda tem pessoas que superaram, como o Silvio, que há 23 anos está livre da dependência química, né, Silvio? É uma história de superação e que hoje você leva isso para várias pessoas aqui na Nova Esperança. Sim, meu nome é Silvio, eu sou adicto em recuperação e estou limpo há 23 anos, 6 meses e alguns dias. Aprendi a viver um dia de cada vez. Em um determinado momento da minha vida eu vim descobrir que eu tinha uma doença incurável, progressiva e fatal, né, que tinha vários sintomas, mas tinha 3 que se destacavam para mim. A obsessão, sabe, aquela ideia fixa, eu vou usar, eu quero usar, eu quero. A compulsão, uma é pouco e 1000 não basta. Depois que eu uso a primeira, eu vou a total destruição de novo. O egocentrismo, que faz eu acreditar que eu paro a hora que eu quiser. Quem tem problema é o meu vizinho. A psicóloga da entidade, Brena Guimarães, explica que o primeiro passo para iniciar o tratamento é a vontade do próprio dependente em mudar de vida. Quando ele chega na casa, nós fazemos o acolhimento dele, onde eu converso com ele o porquê que ele veio, se ele realmente está na intenção de fazer o tratamento, se ele realmente percebeu que o uso da substância está sendo prejudicial na vida dele, né? Faço todo o amparo emocional, dou esse suporte e aqui nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos a assistência social, temos a coordenação, temos os terapeutas amparados, preparados para dar esse suporte também. Então, em conjunto com a equipe, nós fazemos todo esse acolhimento, nós trazemos eles para a sociedade de novo. Histórias de superação marcam a vida dos profissionais que atuam na área. A Brena lembra o caso de um paciente que conseguiu vencer a dependência e reconstruir a própria vida. Foi um acolhido meu que ele chegou, ele não tinha mais, ele morava já há anos no papelão. Ele não tinha mais notícias da família, ele não tinha mais emprego, ele estava completamente, ele tinha perdido tudo.
O nosso tratamento aqui, ele é de 6 meses, né? Eles são 3 meses aqui e 3 meses na residência híbrida, onde ele pode se reinserir na sociedade. Nesse tempo, ele arrumou, quando ele foi para a fase híbrida, ele arrumou um trabalho numa loja de insufilmes e ele voltou para a cidade dele, guardou o dinheiro, voltou para a cidade dele, que é Belo Horizonte, recuperou o vínculo familiar, montou a sua própria loja de insufilme, hoje está montando as franquias da loja e está dando capacitação porque ele não tem mão de obra para o tanto que ele cresceu. E é na comunidade Boa Esperança que o Silvio, hoje terapeuta, dedica o trabalho dele a ajudar quem continua nessa mesma luta. O espaço, fundado e presidido pelo Fábio, acolhe mais de 250 homens em tratamento contra a dependência química e oferece diversas atividades que fazem parte da recuperação, desde a reorganização da rotina até o fortalecimento emocional de cada paciente. Sim, as nossas atividades aqui, assim, é a atividade com a psicóloga, com os terapeutas, palestra, dinâmica, arte-terapia, as oficinas. A gente tem os cursos aqui dentro de panificação, polimento, tem várias atividades, cursos aqui dentro da instituição. E o projeto foi tomando forma, foi crescendo e hoje eu me sinto muito realizado, assim, por mim, né? Eu não ajudo pessoas, eu me ajudo fazendo esse trabalho. E a gente espera que histórias de superação como a do Silvio ajudem pessoas a vencer a dependência. É muito gratificante, sabe? Olhar para trás e ver a minha história. Hoje eu estou trabalhando dentro da comunidade, poder oferecer um pouquinho de recuperação a essas pessoas, né? E fazer parte do convívio deles e estar devolvendo eles para os familiares, inserindo eles na sociedade, de volta para o aconchego familiar, com a mãe, ver a visita familiar aqui, quando chega a mãe, quando chega um pai, ver os olhos brilhando de alegria, de ver o filho limpo e em recuperação. Obrigada, Rafael Ramos. Agradeço também as imagens do cinegrafista Luiz Fernando Madonna, essa dupla maravilhosa que é sempre muito bem-vinda aqui no De Bem com Você. E como é importante, né, gente, saber que existem clínicas de reabilitação com terapias, oficinas, acolhimento e acompanhamento psicológico. Essa clínica, por exemplo, trata de vários tipos de dependência, mas é importante frisar que a exposição ao álcool pode alterar o cérebro, tornando o indivíduo mais apto a experimentar e desenvolver outras dependências de outras drogas, não é mesmo, doutor Davi? O paciente que tem o perfil, né, o dependente químico, muitas vezes ele circula, às vezes, não só numa dependência. Às vezes ele é um dependente só de álcool, mas às vezes ele também tem problema com maconha, com cocaína e eventualmente com outras drogas. Então, assim, é complexo, mas tem tratamento. Ótimo. E a gente observou também na reportagem que existe ali uma equipe multidisciplinar. E nos bastidores você falou um pouquinho sobre isso. Fale da importância de ter vários profissionais ali atuando no tratamento da dependência ao álcool. É muito importante, porque essa equipe multiprofissional, com muitas vezes a psicóloga, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o assistente social, enfim, toda essa equipe trabalhando em conjunto faz com que a abordagem seja mais ampla, não só com o paciente, mas com a família também, porque a família também faz parte do tratamento, ela precisa de estar junto. É verdade, doutor. E pode acontecer durante o período aí de tratamento uma recaída. E aí, como o paciente, a pessoa que é dependente do álcool, pode encarar e a própria família pode ajudar nesse sentido? A recaída, às vezes, faz parte da história natural da doença, né? Isso acontece com muitos pacientes. Claro que quando a gente atende o paciente, a gente quer que não aconteça a recaída. Mas acontece e a gente tem que estar preparado para tratar. O melhor aspecto que existe é o seguinte, quando o paciente tem uma recaída, o mais rápido possível você fazer a abordagem. Então, o paciente está, como eu dei um exemplo, está 5 anos sem beber. Ele voltou a beber hoje, o ideal é já levar ele no médico hoje ou amanhã, o mais rápido possível, para que se faça a intervenção, porque se você não fizer uma intervenção rápida, possivelmente ele vai beber amanhã, depois de amanhã, e aí para sair vai ficando mais complicado. Cada vez mais difícil. E muitas vezes, é claro, a gente sabe que o principal aliado do tratamento é o próprio paciente, ele tem que ter essa vontade. Mas como que a família pode conversar, percebendo ali que a pessoa está exagerando um pouco, está encaminhando para esse vício, essa dependência do álcool? Normalmente a dependência
química, hoje o mais preconizado, assim, em termos de, na literatura, é você tentar fazer um processo de abstinência total. O que é abstinência total? Então, a pessoa que é diagnosticada como um dependente químico de álcool, o ideal é que ele não beba nada. Então, assim, eu vou beber uma cervejinha só, eu vou beber só uma taça de vinho, porque normalmente ele não vai beber uma cerveja só, uma taça de vinho. Como ele tem uma doença, ele vai beber a segunda, a terceira, a quarta, quando vê, ele vai beber uma quantidade muito grande. Então, o ideal para esses pacientes que são doentes, têm um transtorno, é a abstinência total, é não beber nada. Existem até outros tipos de abordagem, mas a gente vê que muitas vezes na prática essa abordagem funciona melhor, pode ter a recaída e aí tem que estar preparado para lidar com a recaída. Muito bom, doutor. E olha só, para você que está assistindo o programa e procura ajuda, veja só que informação importante. Em São José dos Campos, o atendimento à pessoa com alcoolismo também é feito gratuitamente pelo CAPS-AD. O serviço conta com psiquiatras, psicólogos, grupos terapêuticos e apoio às famílias, com atendimento por demanda espontânea e foco na reinserção social, sem a necessidade aí de um encaminhamento prévio. Mais informações é só acessar o site, está aparecendo aqui na sua TV, sjc.sp.gov.br e no campo de pesquisa você digita a palavra CAPS. No próximo bloco, vamos falar sobre prevenção, cuidados do dia a dia e orientações importantes para quem enfrenta essa realidade ou convive com alguém que enfrenta. Então fique aí que o De Bem com Você volta já já. Estamos de volta. Falar sobre alcoolismo é fundamental para promover prevenção, facilitar a busca por tratamento e conscientizar sobre os impactos na saúde física e mental e, claro, nas relações familiares e sociais. Quem nos ajuda com esse tema hoje é o psiquiatra Dr. Davi Lima e nesse terceiro e último bloco do programa vamos falar sobre os cuidados no dia a dia e as orientações importantes para quem enfrenta essa realidade ou convive com quem enfrenta. Doutor, o que a gente pode fazer no dia a dia, as famílias que estão acompanhando a gente, ou de repente um paciente em tratamento, uma pessoa que é dependente do álcool, quais as medidas ali que ele pode tomar? Porque a gente sabe que um pouquinho cada dia é o resultado do sucesso, né? Do sucesso, é. Uma coisa importante, assim, o paciente que tem esse problema, ele tentar se reinserir na sociedade, como foi falado ali, Então, assim, se ele tiver um trabalho melhor, ele tiver uma vida mais ativa melhor, cuidar da saúde física, então, assim, fazer exercício físico com regularidade, se alimentar bem, procurar gerenciar o estresse de uma maneira mais tranquila, tem várias técnicas que você pode usar para gerenciar o estresse, e a família entender que o paciente tem uma doença, não é frescura, às vezes ele não quer se tratar, é um problema, mas a família entendendo e estando junto com o paciente, a chance de dar certo é muito maior. Perfeito, doutor. Existe um limite seguro para a gente falar assim, olha, eu bebo socialmente ou as pessoas precisam observar o próprio comportamento? Quando sai desse, eu bebo uma bebida social, aquele drink do final de semana, para um exagero que pode estar encaminhando aí para uma dependência? Isso é muito difícil de falar. Normalmente não existe um nível seguro de álcool. Eu vou beber só uma taça de vinho, uma cerveja. Isso varia de pessoa para pessoa, até porque o metabolismo e como a pessoa ingere o álcool, e isso vai fazer no corpo dela, coisas diferentes dependendo da pessoa, do peso, do fígado e de outros aspectos. Então, assim, é muito perigoso. O que é importante é o seguinte, a pessoa que tem um problema e é diagnosticado como um dependente, o ideal é não beber nada. Essa é a recomendação mais assertiva. Perfeito. A orientação que você está passando aqui desde o começo do programa e a gente segue com ela. Tem problema com álcool, evite a qualquer custo chegar perto dele. Exatamente. O dependente químico, se ele começa a beber, ele não consegue parar de beber. Ele vai beber até cair, vamos dizer assim. Agora, tem pessoas que, quando a pessoa não é um dependente químico, aí ela não tem a doença. Aí essas pessoas, eventualmente, aí ela toma uma taça de vinho e ela consegue tocar a vida normalmente. Mas quem é doente, tem a dependência química, aí a situação é muito grave.
Tá certo, doutor. E uma das, assim, dos pesos do tratamento, uma das questões que mais pesa durante o tratamento é o julgamento e às vezes até da própria família, né? Você falou, a família tem que entender, ela precisa entender, não é uma frescura. Então, como que a família pode, de maneira prática, acolher, apoiar e ajudar no tratamento? Eu acho que é isso. Tem que buscar profissionais competentes e que entendam do assunto. O CAPS é excelente, como você falou, né? Muitas vezes acompanhar com um psiquiatra no consultório, mas com uma equipe multidisciplinar. E quando a situação está muito grave, o paciente não consegue realmente parar de beber, você pode internar. Faz uma internação num hospital, como numa clínica, ela falou muito bem. Muitas vezes essas internações são até mais longas. Você viu ela falando que 6 meses de internação. Então, esses casos mais graves, às vezes você precisa de uma internação mais longa para tirar o paciente daquela crise e ele ficar bem, e aí as coisas voltam a caminhar bem. Nós falamos aqui sobre o preconceito, mas existe um estigma que acompanha a doença, que é a vergonha, né, doutor? Uhum. E aí é importante também saber lidar com esse tipo de sentimento. Também é importante saber lidar, mas é importante a pessoa perceber e saber que tem tratamento. Se ela fugir do tratamento e não buscar o tratamento, é muito pior. Então, se eventualmente tem vergonha, mas crie a coragem para ir atrás de tratamento, porque funciona. Perfeito. E é importante a gente falar sobre os efeitos também dessa dependência ao álcool para as crianças e os adolescentes, né? E muitas vezes até crianças e adolescentes são expostos a esses tipos de substância sem a família perceber que pode estar gerando ali um problema sério no futuro, né? Pode estar gerando um problema sério no futuro, né? A lei no Brasil não permite, né? Teoricamente, a pessoa só pode ingerir álcool a partir dos 18 anos. Mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece antes, né? Em festas, em eventos. Mas não é recomendado. O ideal é assim, né? Antes dos 18 anos, não ingerir nada, mas mesmo depois dos 18 anos, tem que se tomar um cuidado, porque como eu disse, se é um dependente, a situação fica muito complicada. Tá certo, doutor. E acho que vale a gente frisar também, que você falou já no primeiro, no segundo bloco, sobre a questão do acompanhamento. Não existe alta, então, para uma pessoa que em algum momento teve problema com a dependência ao álcool. Exatamente. O tratamento, ele é contínuo. Claro que, como foi falado ali, o paciente está 5 anos, 10 anos sem beber, o resultado já está sendo excelente. Mas o sinal de alerta sempre tem que estar atento ali, porque eventualmente pode acontecer uma recaída e se acontecer, a intervenção tem que ser o mais rápido possível. Doutor, em alguns casos também são usados medicamentos para ajudar no tipo de tratamento, né? Quando que é necessário entrar com essa medicação? É o psiquiatra que prescreve, geralmente? O psiquiatra prescreve esse tipo de medicação e você tem algumas substâncias específicas para dependência química. O álcool, por exemplo, existe uma medicação que se chama naltrexona, que é usada para dependência química, mas muitas vezes, como eu disse no início, o paciente às vezes tem um quadro depressivo, tem um transtorno de ansiedade ou tem alguma outra doença psiquiátrica, que aí você precisa de tratar essa doença de base, porque você tratando essa doença, se é um quadro depressivo, você trata a depressão, o paciente fica bem e muitas vezes era a depressão que estava levando à dependência. Então é complexo, você tem que fazer uma avaliação muito bem ponderada e criteriosa para fazer o diagnóstico correto e a conduta correta. Sim, por isso que é sempre bom contar com a ajuda de um especialista, né? Na dúvida, e fazer essa análise bem aprofundada para descobrir de onde que vem o problema, né, doutor? E tratar ali no começo. Agora a gente já está encaminhando para o finalzinho do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os familiares ou até mesmo o telespectador que enfrenta esse tipo de doença, né? Que é uma doença dependência ao álcool e que está acompanhando a gente. Eu acho que assim, quem está nos ouvindo, acho que o importante é que assim, existe tratamento. Busque o tratamento. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, e em vários locais do Brasil, você tem os CAPs, o serviço público pode ajudar e você tem serviços particulares também. Então, acho que nunca desistir do paciente, saber que o tratamento funciona, é difícil, muitas vezes tem as recaídas, mas a gente tem que seguir acreditando e que as coisas vão dar certo. E, normalmente, as coisas caminham bem se a gente segue nesse caminho. Olha só, gente, com essa frase, então, do Dr. Davi, tem que acreditar que as coisas vão dar certo. E elas dão certo. Com essa conversa aqui no estúdio, ficou claro que o alcoolismo é uma doença, mas também é uma realidade que pode ser enfrentada com informação, apoio e tratamento. Se você ou alguém próximo precisa de ajuda, saiba que você não está sozinho. Quem sabe o primeiro passo pode ser hoje. Obrigada, Dr. Davi, pela participação no programa, foi ótimo.
E eu que agradeço, Gisele. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Eu agradeço também a sua companhia que ficou com a gente em mais esse De Bem com Você. Eu te espero na próxima semana. Enquanto esse encontro não acontece, eu sempre te convido para acompanhar a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço você já sabe, é fácil, está aparecendo aqui na sua tela, @TV Câmara SJC. Até a próxima!